Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os movimentos ondulatórios. Exemplo de movimento ondulatório é quando a gente vai na praia e recebe, o calor do sol, quando a gente ouve uma música. Isso daí são exemplos de ondas. Então, vou começar conceituando o que é uma onda. Então, onda vai ser toda perturbação que se propaga no meio. E nessa propagação, a energia ela é transportada. Então, somente a energia é transportada, não vai haver transporte de matéria. Alguns exemplos de movimentos ondulatórios, a gente pode citar o movimento numa corda, ou então o movimento da água, quando alguém joga um objeto dentro dessa água. Essas duas figuras são exemplos de movimentos ondulatórios. As ondas, elas têm uma direção de propagação. E em relação a essa direção, a gente pode classificar em unidimensional, e aqui tem um exemplo, que é quando essa onda ela vai se propagar numa só direção, então se propagando aqui numa única direção, como uma corda. Ela também pode ser bidimensional, quando se propaga ao longo de um plano. Então aqui a gente tem um plano, ela está se propagando aqui ao longo desse plano, como na superfície da água. E a gente também tem a propagação tridimensional, que é quando ela vai se propagar em todas as direções. Isso vai ocorrer com as ondas sonoras no ar atmosférico. E em relação à natureza das ondas, a gente vai dizer que elas são as ondas mecânicas, que elas vão se propagar somente no meio material. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma sirene, onde essa sirene está se propagando tanto na água quanto no ar, ou seja, o meio material para ela poder se propagar. Então, o rapaz que está fora da água, ele ouve a sirene, o rapaz que está embaixo da água, ele também ouve. A onda mecânica, um exemplo aí da onda sonora, que é uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo. Então, a sirene, para esse lado de cá à direita, ela vai estar emitindo o som e as pessoas conseguem escutar, mas lá no espaço, no vácuo, essa onda ela não se propaga. E o outro exemplo, a outra natureza da onda, ela vai ser eletromagnética. Uma onda eletromagnética, o exemplo são os raios solares, que chegam até a gente aqui, a luz visível. E essas ondas eletromagnéticas, elas vão se propagar tanto em meio material, no ar, na água, quanto no vácuo. E agora nós vamos ter os tipos de onda. São dois tipos. São as ondas transversais, e as ondas transversais, elas têm esse desenho aqui, certo? Elas vão se propagar perpendicularmente, Então, a gente tem aqui a direção de propagação e a vibração da onda, A direção de vibração da onda é nesse sentido. Então, ela se propaga perpendicularmente, dessa maneira aqui. Um exemplo desse tipo de onda, uma onda transversal, é a emissão dos raios solares. E o outro tipo de onda são as ondas longitudinais, em que a direção de propagação da onda é na mesma direção, de vibração dessas ondas. E um exemplo desse tipo de onda é o som. Eles se propagam, na mesma direção da vibração. Bom, falamos então um pouco sobre esses movimentos ondulatórios, Conceituamos a natureza, a direção, esses tipos de ondas. Agora eu vou falar com vocês sobre as características de uma onda.
Para vocês entenderem aqui o gráfico, nessas características das ondas, a gente tem essa reta aqui, que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio. E essas curvas, né, são as nossas ondas. Nesse gráfico eu vou marcar esse ponto aqui em cima, que a gente chama de crista da onda. E esse ponto aqui de baixo, aonde a gente chama de vale da onda. A mesma coisa acontece nesse ponto aqui, a mesma coisa acontece nesse outro ponto. A gente vai dizer que o comprimento de onda, ele vai de uma crista a outra ou de um vale a outro. Então, aqui desenhado nessa reta, a gente vai ter o comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. Uma outra característica da onda vai ser a amplitude. A amplitude vai ser correspondente a esse deslocamento aqui, ó, que a onda ela sofre. Ou seja, desse ponto de equilíbrio até o ponto mais alto ou do ponto de equilíbrio ao ponto mais baixo dessa onda. A amplitude ela vai ser representada pela letra A. Então, a gente tem a amplitude, né, em relação à crista da onda, a amplitude em relação ao vale dessa onda. Uma outra característica que a gente tem na onda é o período. O período, né, a gente vai lembrar aí de tempo, vai ser esse tempo que a onda leva para efetuar uma oscilação completa, certo? Então, ó, vamos supor que ela iniciou, né, aqui nesse início aqui do gráfico, iniciou-se esse movimento aqui. Então, uma oscilação completa é quando ela vem aqui e para aqui. Então, esse período, né, esse tempo que leva desse ponto até esse ponto aqui, a gente vai chamar de período, e ele é representado pela letra T. E uma última característica da onda vai ser a sua frequência. A gente também vai entender frequência, né, como uma parte aí desse movimento dessa onda, que vai ser o número de oscilações, né, que essa onda ela vai realizar na unidade de tempo. Então, essas oscilações aqui representadas nesse gráfico, né, essas oscilações completas, a quantidade dessas oscilações na unidade de tempo é o que vai dizer para a gente a frequência dessa onda. Quando a gente fala de frequência da onda, a gente está falando aí desse tempo medido em segundos. E essa frequência ela só vai depender da fonte, né, emissora. Então, a fonte emissora aqui dessa onda. Ela não depende, né, essa frequência ela não depende desse meio através do qual essa onda se propaga.